Falando de Copa Libertadores, o Brasil tem um G6 já garantido, né? Antes de mostrar a tabela, dá o like logo aqui no canal, né? Não se esquece do joinha, não se esquece da sua inscrição também aqui para que a gente cresça cada vez mais. Então, vamos lá, né? Já deu like? Tô esperando. Pronto, deu tempo já. Mas enfim, vamos lá. A Libertadores tem as suas vagas diretas já definidas desde a penúltima rodada, certo? Então, penúltima que eu digo a 37ª, tá? Antes da 37ª já estavam garantidos os times aqui na fase de grupos da Libertadores, tá? Do Botafogo ao São Paulo. Então, a 7ª e a 8ª colocação foi definida porque o Corinthians garantiu, né, quando ganhou do Bahia e pelos resultados aí, a derrota do Cruzeiro, né? Garantiu o Corinthians matematicamente nessa pré-Libertadores. Já o Bahia ainda pode perder essa vaga para Cruzeiro ou Vasco. Quais são as matemáticas aqui? O Bahia joga contra o Atlético Goianiense, o Cruzeiro joga contra o Juventude e o Vasco contra o Cuiabá. Então não tem duelos diretos. O Bahia precisa ganhar o seu jogo. Ou seja, depende só de si. Agora o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense, o que dá ao Bahia um grande favoritismo para garantir essa vaga, certo? Se empatar o jogo, o Bahia precisa que o Cruzeiro pelo menos empate a sua partida também, certo? E o Vasco não alcança o Bahia, mesmo se o Bahia empatar o jogo. Agora, se o Bahia perder, o Bahia precisa que o Cruzeiro e o Vasco pelo menos empatem seus jogos, certo? Se o Bahia perder e o Vasco ganhar, o Vasco ainda tem a possibilidade aqui de tirar o Bahia, mas o Vasco precisaria ganhar de 10-0 e o Bahia perder de 2-0, tá ligado? É praticamente impossível o Vasco tirar essa vaga do Bahia, mesmo com a derrota do Bahia, por conta do saldo de gols, que é muito discrepante. Mas o Bahia, empatando ou perdendo, pode perder essa vaga para a equipe do Cruzeiro. Mas o Bahia, sem ganhar, depende que o Cruzeiro também não ganhe. Se o Bahia perder o seu jogo e o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro fica com uma vitória, um triunfo a menos do que o Bahia, né? O Cruzeiro tem 13 vitórias, o Bahia tem 14 triunfos, tá? Então, aí o Cruzeiro ficaria com um empate e uma derrota do Bahia, ficaria com um triunfo a menos. Então o Bahia ficaria classificado ainda, à frente do Cruzeiro. Certo? Matemática do Cruzeiro, tá? Tem que ganhar, é obrigatório ganhar. Se não ganhar, não entra no G8. Beleza? Então, o Cruzeiro precisa ganhar o seu jogo e torcer que o Bahia não ganhe. Ou seja, o Cruzeiro precisa ganhar e torcer que o Bahia empate ou perca a sua partida. Essa é a matemática do Cruzeiro, tá? Só interessa a vitória para a equipe do Cruzeiro. Já o Vasco precisa ganhar, torcer que o Cruzeiro no máximo empate e que o Bahia perca. E ainda tem que tirar esse saldo de gols que é de 12 de diferença, né? Então precisa de uma goleada histórica de cada um dos dois lados. E eu tava vendo, né? 6-0 pro Vasco e o Bahia perdendo de 6-0, os times empatam em tudo. Saldo de gols e no número de gols marcados. Além do número de triunfos também, tá? Então, 6-0 para cada, ainda não dá Vasco, eu acho, né? Teria que olhar o outro critério, que se não me engano é cartões vermelhos. Então, é uma matemática grande aí da equipe do Vasco, pensando aí em vaguinha no G8, mas que o Vasco, ele tá praticamente fora desse G8. Mas, enfim, a chance matemática existe, embora futebolisticamente falando seja praticamente impossível, né?